Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje para apresentar mais um trabalho, dessa vez a matéria de oceanografia, do oitavo período do curso de Biologia. E o tema da nossa apresentação hoje é sobre a importância da transmissão dos sons na água. Vamos ver isso mais a fundo. Vamos falar agora sobre a importância da transmissão de sons pela água para a ecolocalização dos animais. Bom, a transmissão de sons pela água é fundamental para a ecolocalização de animais aquáticos, como cetáceos, os tão popularmente queridos golfinhos e baleias. São animais que emitem sons que se propagam na água, o que permite que eles mapeiem o ambiente, localizem presas ou ameaças e se orientem, sendo então a ecolocalização algo essencial para a sobrevivência e interação eficaz com o meio aquático. Mas afinal, como funciona a ecolocalização na água? Bom, é um processo bem complexo, mas pode ser explicado de maneira bem simplificada. Os animais que utilizam a ecolocalização emitem pulsos sonoros, geralmente na forma de cliques, no ambiente aquático. Esse processo pode ser resumido nos seguintes tópicos para que seja entendido melhor. Emissão de sons. O animal emite cliques de alta e curta frequência. Propagação na água. Esses cliques se propagam na água em forma de ondas sonoras. Interação com o ambiente. As ondas sonoras interagem com objetos no ambiente, como peixes, rochas ou outras barreiras. Reflexão do som. Quando os cliques encontram um objeto, parte do som é refletida de volta para o animal. Recepção do eco. O animal recebe o eco dos cliques refletidos. E assim ocorre a análise do eco. Com base na diferença de tempo entre a emissão do som e a recepção do eco, o animal pode assim calcular a distância até o objeto. E assim, o processamento cerebral ocorre. O cérebro do animal processa essas informações para formar um mapa mental do ambiente, identificando a localização e as características dos objetos ao seu redor. Esse processo permite que esses animais naveguem, localizem presas, evitem obstáculos, mesmo em ambientes escuros ou turvos. A habilidade de ecolocalização é essencial para a sua sobrevivência e é um exemplo fascinante de adaptação ao meio aquático. Diferenças da ecolocalização no ar e na água. A ecolocalização no ar, como a dos morcegos, e na água, como a dos cetáceos, compartilham princípios fundamentais, mas possuem diferenças significativas devido às propriedades físicas e diferentes desses meios. Em ambos os casos, os animais emitem sons, como cliques, para explorar o ambiente e dependem da reflexão desses sons em objetos para obter informação sobre o ambiente. Seus cérebros processam as informações recebidas para formar um mapa mental do ambiente. Porém, na água, o som se propaga de maneira mais eficiente, em uma velocidade maior do que no ar, o que permite um maior alcance na ecolocalização subaquática. E outro fator físico crucial é que a velocidade do som é maior na água do que no ar, afetando o cálculo de distâncias pelos animais. Eles podem ajustar essa frequência dos sons emitidos com base no meio em que estão adaptados. Na água, as frequências menores podem ser mais eficazes, porque a água possui uma maior densidade e menor variabilidade acústica do que o ar, influenciando a forma como os sons interagem com o ambiente. Bom, em resumo, enquanto os princípios básicos da ecolocalização são semelhantes, as diferenças nos meios de propagação e nas propriedades acústicas de ar e água resultam em ajustes específicos por parte dos animais para que essa habilidade seja otimizada de acordo com seus ambientes particulares de habitação. Muito bem, então vamos ver um pouco de como o som se propaga na água e qual sua velocidade. Na água, o som viaja através de ondas sonoras, assim como no ar. Quando qualquer objeto ou animal causa alguma vibração sonora na água, essa vibração se propaga na forma de ondas sonoras. A velocidade do som na água é de aproximadamente 1.480 metros por segundo, o que é cerca de 4 vezes mais rápido do que a velocidade do som no nível do mar. Isso acontece porque as massas de compressão de água ou de ar causam uma diminuição no volume da água que o meio reage expandindo, ou seja, o movimento de ondulação da água é causado por expansão e por diminuição das massas de ar, o que leva as ondas a caminharem. Como as ondas se propagam por compressão e descompressão, a sua velocidade depende basicamente da elasticidade do meio. Isso significa que a água é significativamente mais elástica do que o ar, e por isso as ondas se propagam de forma mais rápida. A velocidade de propagação do som na água, como nós conhecemos, foi determinada durante experimentos realizados na Suíça por físicos chamados Jacques Strum e Francis Daniel Colladon. E a barreira do som no mar, para que fosse quebrada em meio aquático, seria necessário que fosse uma velocidade muito maior do que no ar, cerca de 5.000 km por hora. E essa velocidade tende a aumentar
dependendo da salinidade da água e da temperatura e da pressão. E geralmente no mar essa variação vai de 5.220 e 5.652 quilômetros por hora. E também existem muitos meios de comunicação através da água usando equipamentos sonoros. Um organismo aquático ou alguma fonte externa, como um navio ou um submarino, emite sons. E isso pode ser feito através de vocalizações de animais, instrumentos acústicos, sistemas de sonar ou outros equipamentos. Então, as propagações de ondas sonoras, assim que o som é emitido, ele se propaga na água de uma forma em que ele pode ser captado em todas as direções a partir da fonte de transmissão. Isso também significa que as ondas viajam através da água, sendo transmitidas e refletidas à medida que encontram diferentes camadas de temperatura, salinidade e pressão na água. Esses fatores afetam a velocidade e a direção das ondas sonoras. Quanto à recepção do som, os sons podem alcançar o ouvido de algum animal aquático ou algum sensor ou algum equipamento de detecção. Elas são detectadas e interpretadas nos animais. Essas formas podem ser usadas para comunicações de membros entre a mesma espécie, ou para localização de presas ou predadores, ou para navegação no meio ambiente. E as respostas de som são as respostas que os organismos devolvem aos sons que elas interpretam e podem responder de várias maneiras, incluindo vocalizações de retorno, mudar o comportamento para evitar predadores ou presas, ou utilizar o som como um meio de comunicação social entre indivíduos da mesma espécie. A comunicação sonora na água é fundamental para muitas espécies aquáticas, porque a sensibilidade pode ser limitada em alguns ambientes aquáticos, assim como a visibilidade. Portanto, o som desempenha um papel muito importante na troca de informações, na detecção de presas e predadores e na orientação e na comunicação entre os indivíduos. Agora eu vou falar sobre algumas aplicações econômicas. Como se sabe, o som se propaga melhor na água do que no ar. Dessa forma, o ser humano procurou formas de utilizar essas características a seu favor. Por exemplo, sobre a exploração marítima, como a luminosidade é praticamente inexistente depois de 200 metros de profundidade, analisar o fundo do oceano para mapeamento, por exemplo, é uma coisa muito difícil. E mandar câmeras ou pessoas lá para baixo também é muito difícil por conta da alta pressão. Antigamente, se utilizava de um dispositivo chamado fio de prumo, que era um instrumento muito rudimentar para poder se analisar o fundo, o assoalho oceânico. Mas foi inventado um dispositivo chamado ecossonda, que ele é capaz de analisar sons e convertê-los em sinais elétricos, que em 1925, um navio alemão chamado Meteor foi capaz de determinar de maneira segura e precisa a profundidade do oceano. E o mapeamento oceânico, ele é muito importante para a economia por conta de que, graças ao conhecimento do relevo do oceano, é possível melhorar as construções oceânicas, como, por exemplo, estações de extração de petróleo, plataformas, que elas são construídas em um ambiente muito difícil. O mapeamento ele permite que essas construções existam e outras construções marítimas ou de costa também acabam sendo facilitadas. Por exemplo, em 2018 foi construída uma ponte na China que conecta Hong Kong a Macau. E essa ponte tem 55 quilômetros de extensão e a base dela, em algumas partes, ela atinge a profundidade de 44 metros. E isso é graças ao mapeamento oceânico feito pelo uso de aparelhos sonoros. Existe também o túnel Fehmarnbelt, que é localizado a 40 metros de profundidade no Mar Báltico, e ele serve para conectar a Dinamarca e a Alemanha. E não só nas construções, mas de um aspecto geopolítico, países que possuem uma costa, eles têm acesso e permissão para utilizar o território extramarino deles. Então, a plataforma continental jurídica, que é a área oceânica que eles têm o direito de explorar, eles podem retirar minérios como ouro, cobalto, prata, platina, e dessa forma produzir inúmeras coisas com esses minérios, além da extração de petróleo e de gás natural. Existe também, graças ao mapeamento
do assoalho oceânico a possibilidade da exploração da biodiversidade marinha, que também tem benefícios econômicos. Existem organismos que podem ser muito benéficos para o desenvolvimento de medicamentos, como, por exemplo, um animal chamado assídia, que é um tunicado, do filo cordata, que ele produz, especificamente a assídia caribenha, produz uma substância chamada trabectedina, que ela é usada no tratamento de câncer, né? Mais especificamente, sarcomas de tecidos moles, né? Como o liposarcoma. E outras espécies de assídia, elas têm substâncias que ajudam no combate da malária, substâncias que ajudam no tratamento de HIV e na melhor compreensão do vírus. E uma espécie em específico, ela possui uma glândula na faringe que produz um hormônio similar em funções com a insulina humana. Falando agora sobre alguns problemas ambientais relacionados ao som, dentre as formas de poluição marinha, uma dessas formas que acaba não recebendo muita atenção é a poluição sonora. Visto que, já foi dito antes, que muitos animais utilizam do som para caçarem e para se locomoverem no mar, o fato de que seres humanos acabam produzindo muito som, muito barulho, acaba afetando as habilidades desses animais de viverem a sua vida normalmente. Sejam sons da superfície, como por exemplo sons de carros que passam em regiões costeiras, seja sons mais profundos, como por exemplo sons causados por navios, ou sons produzidos na detecção de petróleo. Quando se procura petróleo em alto mar, utiliza-se canhões instalados em um navio, canhões de ar comprimido, que disparam embaixo d'água e produzem bolhas que elas estouram, e essas explosões são muito altas e acabam desorientando animais como baleias, por exemplo. E esse som, ele acaba sendo absorvido pelo chão, pelo material, porém, dependendo da densidade da substância, das camadas do substrato, parte é refletida. E dependendo da forma que ela é refletida, da quantidade, consegue descobrir a composição do chão. Dessa forma, dá para se dizer se tem ou não petróleo numa região, usando esse método. E é um sismógrafo que acaba interpretando essas ondas sonoras e sinais elétricos que vão dizer se tem ou não petróleo. Mas isso é uma coisa que acaba prejudicando muito os animais. E também acredita que, por exemplo, o aumento de casos de baleias encalhando nas praias nos últimos anos seja em decorrência das baleias acabando se confundindo a distância dos continentes por conta dos barulhos de navios e dos carros, né, nas áreas costeiras. Sobre as baleias, especificamente a baleia franca do norte, acaba tendo o seu período reprodutivo bem afetado, visto que no hemisfério norte do planeta tem um tráfego muito grande de navios. Isso acaba fazendo com que as baleias acabem não se encontrando nas regiões de cópula delas. E no hemisfério sul, que eles têm um tráfego menor, as baleias não sofrem esse problema, então a população delas, da baleia franca do sul, acaba aumentando muito, drasticamente. E além da poluição sonora, o aquecimento global acaba tendo um impacto na propagação dos sons, porque a variação de temperatura da água e de salinidade afeta como as ondas acabam sendo conduzidas, porque o aumento da temperatura torna a água capaz de conduzir melhor o som e a salinidade acaba engrossando a água, dessa forma também auxiliando na melhor propagação. Só que como algumas regiões a temperatura difere muito, e a salinidade também por conta do derretimento das geleiras, em algumas regiões elas estão ficando com uma porcentagem menor por litro d'água, isso acaba causando uma desigualdade nas regiões do mar, fazendo com que o som ele se acabe se propagando de forma desigual, o que também acaba sendo um agravante nessa confusão dos animais que vivem no mar.